Vamos começar hoje uma nova resenha. Título do livro: Feia, a história real de uma infância sem amor. Autora: Constance Briscoe, que é a própria que escreveu isso daí. O ano foi de 2009. O livro tem 364 páginas no idioma português. A editora Bertrand Brasil. Então, quando eu pensava no gênero de autobiografia, o que me veio à minha mente? O gênero pode se apresentar em diversos formatos, mas o que todos têm em comum é o desejo do autor em narrar a sua história ou parte dela. Constance Briscoe foi movida pela vontade de mostrar as marcas de uma infância cruel que deixou em sua vida, lançando sua biografia na Itália em 2006. Feia, a história real de uma infância sem amor, da editora Bertrand, em 2009. É uma daquelas leituras rápidas que você termina em 1 ou 2 dias. As 364 páginas trazem uma história que emociona e nos prende até o final. Constance Briscoe se tornou, com esforço e perseverança, uma das primeiras juízas negras do Reino Unido, mas sua biografia passa apenas rapidamente por essa parte de sua vida. Utilizando-se do ponto de vista de si mesmo, quando criança, a advogada mostra em detalhes o sofrimento causado por sua mãe, Carmen. Essas características tornam essa obra indispensável para todos os amantes do drama, biografia e contas de superação. Leva uma vez na vida, independente de idade e de classe social. O título em inglês chama-se Ugly, UGLY, de 2006. No original, se passa em uma Londres dos anos 60. Até os 12 anos, Constance achava que seu nome era algo como Claire. Inclusive, constava em todos os documentos dela, parece que aos 18 anos, que ela teve acesso à certidão de nascimento e viu que o nome dela era Constance. O apelido derivava do fato de sua mãe a considerar invisível, transparente. Só descobriram sua verdadeira claridade na escola. Tá? Clary sempre o viu todos o quanto era feia e suja. Isso a enraivou nela de tal forma que um dia decidiu se limpar, tomando alvejante que quase a matou. Mas Carmen Briscoe, a Michelle, não era cruel com todos os seus filhos. Ela reservava atos mais duros de humilhação verbal e física para Clary. A criança sofria tanto em casa, onde o via com sua mãe, seu padrasto e seus irmãos, que seu pai, o omisso George Briscoe, acabava sendo um posto seguro em suas raras visitas. Aos 13 anos, Clary foi deixada para viver praticamente sozinha em sua casa, com mais 2 irmãs, enquanto o resto de sua família se mudava. Depois desse momento, ela aprendeu a viver por conta própria, trabalhar e pagar as contas. A leitura não é tocante, mas também é importante a partir do momento de que aborda-se assuntos como laços familiares e racismo.
separação, superação e abuso físico e emocional de uma criança. Como toda biografia, você inicia sabendo que vai ser o fim. No entanto, a grande questão é saber como a feia, Clary, se transforma na advogada Constância. Para os interessados, o livro pode ser facilmente encontrado em bibliotecas e livrarias. A Clary, perdão, Constance, ela se tornou, depois de se tornar advogada, ela se tornou a primeira juíza negra da Inglaterra. Constance, ela ficou conhecida como Clary. A mãe botou esse apelido de Clary na escola, todos os lugares, todo mundo conhecia, até os próprios irmãos dela conheciam ela como Clary Biscoy. Clary terminou o primário, depois passou por uma determinada prova, porque no sistema da Inglaterra é diferente do Brasil. Passou por uma série de provas, como se estivesse terminando o estudo fundamental. 2 anos depois, ela teria que passar por um estudo, uma prova mais avançada, tá? Que ela também foi aprovada, e depois para entrar na faculdade. Mas não tem muita coisa que falar desse livro, A Feia. A Feia não, Feia só. Não tem muito o que falar, porque Constance sofreu, apanhou da mãe e do padrasto de criança até entrar na faculdade. Chegou num ponto que a mãe exigiu dela, ela sendo menor de idade, que ela falou assim, eu te odeio. Tá? Por isso você imagina, eu te odeio. O que eu mais me arrependo foi ter deixado você nascer. Você não é nem para ter nascido. Era surra, de manhã, de tarde, de noite, qualquer coisinha. E aí, por causa disso, ela tinha um problema de urinar à noite. E isso daí revoltava a mãe. Então a mãe chegava, normalmente chegava de manhã com um saco, tá? Saco plástico, apanhava toda a roupa de cama todinha, a camisola dela, colocava tudo ali. E deixava tudo limpo. Ainda estava com a cama lá no quarto dela. Aí quando chegava de noite, a Constância ia lá, arrumava a cama direitinho para dormir. A mãe já chegava com aquele saco, tirava aquela roupa limpa todinha, botava aquilo para fora e obrigava ela a usar aquela roupa molhada de xixi, entendeu? A roupa de cama, cobertor, e mantinha o quarto fechado para poder ficar aquele cheiro impregnado. E como era um desamor total, tá? A mãe gostava de ter a vida mundana dela, e tinha outros filhos, mas os outros filhos todos tratava bem, com exceção da Constância. Era soco que ela levava, era pontapé, tudo de maldade, que não se tem noção. A Constância sofreu a vida dela toda. E nisso chegou num ponto que ela dividiu entre a escola e arranjou um primeiro trabalho como faxineira, diarista. Aí ela começou a ganhar o dinheirinho dela e tudo. A mãe, vendo que ela ganhou e começou a ganhar dinheiro, exigiu que ela pagasse aluguel da casa e as despesas da casa, porque a casa era dela, mas ela não admitia que aquela criança rejeitada fosse usufruir da mesma coisa que os irmãos dela. Ela, para poder usufruir, ela tinha que pagar. Aí começou a pagar X, depois ela teve que arranjar um outro emprego para poder
ter um pouco de dinheiro para ela, e nessa altura ela já está com 3 empregos de faxina. Então ela chegou um dia cansado lá, deixou a bolsa dela em cima da escrivaninha e foi deitar. Quando a mãe chegou, exigindo pagamento, porque senão ela tinha que ir para a rua, porque não admitia isso. O pai dela tinha muitas casas de aluguel, mas não cedeu casa nenhuma para ela ficar, tinha que ficar com a mãe. E foi sofrendo. E nessa que ela não reparou que a bolsa dela estava ali, a mãe viu, foi lá, pegou a bolsa, virou toda em cima da cama. Caiu o bolo de dinheiro dela, ela foi, apanhou tudo, ela reclamou, mas eu preciso do dinheiro para poder ir para a escola e ir para o meu trabalho. Aí a mãe pensou, não, se ela vai para o trabalho, ela vai ganhar mais dinheiro, eu vou poder explorar ela mais. Aí deu umas moedinhas para ela, ficou com grosso para ela. Aí o tempo passou e tal, ela toma como é que se fala? Ela tirou todas as vantagens dela. Aí começou a exigir que ela pagasse a luz também, a água, a luz. Como ela não estava pagando, o que a mãe fez? Foi lá, tirou os fusíveis da casa e saiu, foi morar em outro lugar, deixou a casa nas escuras. Ela se acostumou e tal, comprou vela para poder estudar, e sempre boa aluna, tirando as melhores notas e tudo. Conclui a primeira etapa do curso dela. Aí foi se preparar para fazer o curso, a prova avançada, que era onde ela poderia ir para a faculdade. 2 anos depois, ela já estava trabalhando, ela abriu mão de alguns serviços de faxineira e começou a trabalhar numa loja e num hospital. E nesse hospital ela ficou mais ou menos 5 anos. A, Quando ela estava no 4º ano que ela trabalhava no hospital, ela precisou para poder entrar na faculdade, que a mãe preenchesse um documento lá. Quando ela foi na biblioteca, tirou cópia e levou o original lá para ela poder preencher. Ela pegou aquele papel, olhou, leu. Gente imbecil, ignorante igual você não entra em faculdade. E se depender de mim, você não vai entrar nunca. Pegou aquele papel, rasgou, jogou para cima. Ela ficou vendo aqueles papéis todo, cada ali, virou as costas e foi embora. Foi. Aí foi, fez a prova, a segunda prova, foi aprovada. Ela entrou em faculdade, ela escreveu em várias faculdades. Entrou em contato com as faculdades e apresentou documentação para determinar a faculdade que ela queria fazer para fazer o curso de bacharel em Direito. E se estranhou que a faculdade não retornou para ela. Quando ela entra em contato com a faculdade vira e fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Como é que seu nome é Constance Briscoe? E a tua aprovação inteira no seu currículo escolar está como Clare Briscoe. Aí depois comprovou-se e tal, que realmente a escola comprovou que era a mesma pessoa e ela passou a adotar o nome correto dela, que estava na certidão de nascimento, que era Constance Briscoe. Quando a mãe soube disso, a mãe já não podia mais bater nela, que ela já não estava mais lá. Mas arrasou ela que ela não tinha o direito de usar aquele nome, tá? Porque a mãe não gostava daquele nome, ela não podia usar, tinha que usar Clary, qualquer coisa. Mas Constância, ela não admitia isso daí. E depois que provou, tal. Mas aí precisava da mãe para poder fazer a autorização, dizer que a situação dela era baixa renda e tudo, e ela conseguia a bolsa de estudo do governo. Mas a mãe se recusou. Terminantemente, você não vai para a faculdade. Isso é uma ordem. Tá? Todos os irmãos, todinho pode ir, mas você não. Eu não quero e acabou o fim de papo. Então, ela teve que conversou no hospital,
O hospital veio e falou, espera aí, você já tem 4 anos trabalhando com a gente, então você pode ficar mais um ano para completar 5 anos e agora conversa na faculdade se eles adiam a sua matrícula daqui a 5 anos, que aí você faz autonomamente, você faz por sua conta e pede a bolsa. Ah, foi na faculdade, conversou, explicou toda a situação, o reitor concordou e adiou para mais um ano. Completou os 5 anos, ela fez, conseguiu a bolsa de estudo e começou a cursar a faculdade. E foi 65 mais ou menos, que ela entrou, 5 e 4, 9, 5, não, 67 que ela começou. Quando foi em 71, ela se diplomou em bacharel em Direito. Aí ela foi na mãe dela, antes disso, quando ela estava para entrar na faculdade, ela foi na mãe dela para poder avisar que as coisas dela iam ser recolhidas tudo, para poder colocar no galpão. E nunca mais ela ia falar com a mãe, porque ela não gosta da mãe, e a mãe também não gostava dela, e tudo. E os irmãos todos ficaram assustados. Quem é Constância? Quem é Constância? Eu conheço que nós conhecemos, claro, não Constância. Tá? Aí ela fez a faculdade, se diplomou e começou a trabalhar. E como eu falei no primeiro resumo que eu tinha feito aí, que eu li o resumo que eu tinha feito, ela se tornou a primeira juíza negra da Inglaterra, entendeu? Hoje ela é casada com, acho que um procurador, que é procurador da rainha, da corte, e ela tem 2 filhos. E é onde ela vive em regime totalmente oposto daquele que ela foi criada. Então o livro se resume nisso. Eu não vou descrever aqui porque eu acho que não vale a pena nesse resumo a gente descrever o sofrimento que ela teve. Mas foi sofrimentos atrozes, tá? Foi coisa inimaginável. Mas é isso. Então, assim vamos concluir esse resumo do livro Feia, de autora da Constance Briscoe. Tá? Em breve vai ter outro resumo aí publicado aí também. Obrigado por todos aí.